Domingão recheado de oportunidades, tá? Juventus e Napoli vão passar o carro jogando dentro de casa, sem sombra de dúvidas. Napoli e City não preciso nem comentar. Chuva de gols no Newcastle e Liverpool, tá? Promessa de jogão. E no Brasileirão, cara, eu comentei a rodada inteira pra você. Botafogo, que poupou seus jogadores da Sul-Americana, vai pra cima dentro de casa do Bahia. Palmeiras, que goleou o Pereira, vai agora pra cima do Vasco. Ô, coitadinho do Vasco, vai sofrer, hein? E além disso, ainda tem a rodada inteira do Brasileirão. Então fica ligado nesse vídeo até o final, que no final também deixou uma surpresa pra você. Tamo junto e vamos pra cima. Solta a vinheta. Fala galera, Marcão na área, tá? E hoje eu vou falar pra vocês o meu planejamento do Domingão, dia 27/8 de agosto, tá? E geralmente dia de domingo, dia de sábado, como eu tinha comentado com você, é um dia onde a gente olha pro mercado, a gente vê tantos jogos, tantas oportunidades e muitas vezes a gente acaba utilizando oportunidades ruins, deixando de aproveitar as melhores oportunidades. Por isso que esse planejamento é muito importante. E por isso que aqui nesse vídeo eu fiz os filtros dos melhores jogos para se apostar, seja no pré-jogo, seja também no ao vivo, algumas dicas que eu quero deixar aqui para você estar atuando as suas apostas. Então nós temos Bundesliga, campeonato alemão, nós temos aqui Série A, e cara, eu vou falar muito da Série A, tá? Eu vejo uma rodada muito boa, com muitas oportunidades. Vou falar também desse jogo, principalmente aqui da Ligue 1 do Rennes, e vou falar também da Premier League, do campeonato italiano. Então assim, são os melhores jogos de fato que eu quero trazer para vocês. Percebam que tem vários campeonatos que eu acompanho, mas dentre todos esses campeonatos eu faço um filtro muito grande para poder extrair o melhor primeiramente para o pré-jogo e depois deixar alguns jogos favoritados e levar esse jogo pro ao vivo. Eu vou começar falando do campeonato alemão. Desse tem dois confrontos, dois bons jogos, o Mainz contra a equipe do Frankfurt e também do Bayern de Munique contra a equipe do Augsburg, tá galera? Velho, esse jogo, principalmente aqui na Bundesliga e alguns jogos também da Premier League, tem jogos que a gente vai encontrar boas odds e tem jogos que a gente não vai encontrar boas odds, vai ser odds ruins. E essas odds ruins, infelizmente, não tem como a gente aplicar para pré-jogo. Por exemplo, no jogo passado do Bayern, foi um jogo onde o Bayern venceu, tá? E venceu de goleada. Foi um jogo onde o Bayern venceu o Werder Bremen por 4-0, mas o Bayern de Munique ficou muito tempo, né, sem marcar. Marcou 2 gols no final do jogo mesmo. Então, assim, não foi um jogo tão fácil quanto parece. Foi um jogo fácil, mas não tão fácil quanto parece esse placar por 4-0, né? O Bayern demorou muito, marcou logo o primeiro gol, mas demorou para marcar o segundo gol e só foi marcar 2 gols ali na reta final. Mas, por exemplo, eu fiz uma aposta nesse Bayern que tava jogando fora de casa, tava pagando 1,30. Eu fiz a vitória do Bayern, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, e coloquei também o jogo acima de 2,5 e fechei uma odds 1,70. Mas por quê? Porque a odds do Bayern tava maior. Nesse jogo especificamente, é um jogo que eu acredito sim que o Bayern pode aplicar outra goleada. A equipe do Augsburg é uma equipe muito frágil defensivamente, não é à toa que sofreu aqui 4 gols na estreia contra a equipe do Mönchengladbach. Defensivamente é uma equipe muito fraca. Eu sei que o Bayern tem uma grande possibilidade de marcar no mínimo aí 2, 3 gols, mas a cotação do Bayern tá muito, mas muito baixa, velho. O Bayern tá pagando 1,08, então assim, a gente não tem odds para trabalhar aqui. Então o que é que eu recomendo? Acredito na vitória do Bayern? Acredito, tá? Muito na vitória do Bayern no primeiro, no segundo tempo. Acredito que vai ser um jogo com gols, mas eu recomendo você levar pro ao vivo, onde você pode até aproveitar, dependendo de como esteja o jogo, para sair 2 gols no primeiro tempo, mas é uma aposta muito arriscada, onde eu não vou estar fazendo de pré-jogo, vou estar fazendo no ao vivo, analisando o jogo. O outro confronto é o do Mainz, que perdeu aqui, né, por 4-1 para o Union Berlin, que é uma equipe muito forte para essa temporada, e a equipe do Frankfurt venceu por 1-0. Galera, esse jogo, como esse jogo é na casa do Mainz, não recomendo você fazer absolutamente nada e também levar pro ao vivo. Partindo aqui, antes de vir para a Série A, eu quero falar para vocês logo sobre a Ligue 1 e também sobre a Premier League e o campeonato italiano. Na Ligue 1, o melhor jogo para se apostar, na minha opinião, é a equipe do Rennes. O Rennes vai jogar contra a equipe do Le Havre, que é pronunciado desse jeito, mas a Le Havre acabou de subir da segunda divisão. Na segunda divisão eles fizeram um excelente campeonato, né? Terminou ali numa colocação muito boa, mas, cara, vindo para a primeira divisão e contra esses times de topo de tabela, como o Rennes, como o Olympique de Marseille, o Lens, o PSG, realmente passa
passa muito sufoco, né? É muito difícil para a equipe do Le Havre. O Rennes que no início, na estreia, ganhou por 5-1 e empatou contra o Lens por 1-1. Cara, esse empate aqui é muito bom, viu? Porque o Lens realmente fez uma excelente temporada passada e é uma equipe que também vai dar trabalho para essa temporada. O PSG vai enfrentar o Lens e não é fácil não, tá? E a equipe do Le Havre empatou por 2-2 com o Montpellier. Montpellier é uma equipe frágil e perdeu por 2-0 da equipe do Brest, tá? Então, assim, vejo uma grande possibilidade aqui da equipe do Rennes vencer esse jogo, tá com uma cotação excelente. A vitória do Rennes tá pagando 1,40, com excelente cotação, e vejo um jogo muito favorável para gols por conta muito do estilo de jogo da equipe do Rennes, né? Perdeu o Doku agora lá pro Manchester City, mas continua sendo um time muito forte coletivamente e tem mostrado muito isso, principalmente quando joga equipes que tem problemas defensivos. Então vejo uma grande possibilidade do acima também. Trazendo aqui para a planilha para vocês, falando justamente sobre esse acima, é só a gente vir aqui, ó, pegar alguns dados da equipe do Rennes, tá? Que a gente vai poder ver isso, principalmente quando eles jogam dentro de casa, tá? Pegando aqui, ó, mercado de gols desse confronto, o Rennes tem uma média dentro de casa de 2,7, ou seja, mais de 2 gols por jogo, tá? Cara, é uma média realmente muito alta. Em 70% dos jogos, o Rennes fez 2 gols. É muito alto mesmo. E o nível que concede é baixo, obviamente, principalmente contra uma equipe tão inferior contra o Le Havre. Porém, o Le Havre tem uma defesa muito frágil, né? Tem aí uma média de 1,6 gols por jogo, ou seja, uma média também muito alta. Tanto de gols feitos pelo Rennes, quanto de gols tomados. Então, acredito que o Rennes marque pelo menos 2 gols aí, saia com essa vitória e seja um jogo favorável para gols, tá, galera? Jogo muito bom para você atuar esse jogo do Rennes. E é um jogo 8 horas da manhã, para você acordar cedo no domingão, né? Eu vou acordar, então quero que você acorde também. Continuando aqui, galera, nós temos Burnley contra o Aston Villa, nós temos Sheffield contra o Manchester City, nós temos Newcastle contra o Liverpool, tá? Falando desses jogos aqui, primeira coisa, galera, Burnley contra o Aston Villa. Eu ainda não quero levar em consideração esse time do Burnley, que na temporada passada no Championship fez um excelente campeonato, se classificou de forma bem antecipada, é um grande time treinado pelo Kompany, porém, eles estrearam com uma derrota pro City por 3-0. Só que, velho, é muito difícil um time voltar para a primeira divisão e já enfrentar de cara logo o City, sabe? Então eles acabaram perdendo uma derrota totalmente justificável. O Aston Villa para essa temporada contratou muito bem, agora tá com o Diaby e o Bailey, né? Os dois atletas que eram do Leverkusen, super entrosados, o Watkins lá na frente, no meio campo também um meio campo muito sólido, muito produtivo, que apoia muito o setor ofensivo. Então eu vejo um Aston Villa, já foi forte, já fez uma excelente Premier League ano passado. Para essa temporada eu vejo um Aston Villa muito mais forte. Gosto muito de trabalhar aqui com empate pro Aston Villa, tá pagando muito bem, mas por que eu não vou fazer esse jogo? Justamente porque eu não tenho muita avaliação em relação ao Burnley. Então não adianta eu chegar aqui, pegar um jogo do Burnley, que foi contra o City, que é um jogo muito difícil para a gente extrair alguma coisa. O Burnley, obviamente, vai ficar um pouco mais recuado, então fica muito difícil eu tomar uma decisão contra o Burnley, vendo apenas um jogo dele na Premier League contra o Manchester City. Então, de fato, não vou apostar, tá? E não recomendo apostar no pré-jogo aqui. Eu recomendo você ficar atento caso o Aston Villa, né, esteja tendo espaços diante do Burnley. Então, se tiver dando esses espaços, estiver melhor e controlando muito os contra-ataques, eu vejo realmente muito a favor do empate o Aston Villa aqui, que inclusive tá pagando muito bem. Se você vê que o Burnley tá dominando a partida, e geralmente foi assim na Championship, eles tinham a posse de bola, não tá dando tanta posse de bola pro Aston Villa, o Aston Villa não tá conseguindo infiltrar na defesa, cara, fica fora desse jogo, tá? Sheffield contra o Manchester City, o Sheffield é uma equipe muito frágil defensivamente, acredito que vai brigar sem sombra de dúvidas para não ser rebaixado novamente, e eu acho que vai ser dos grandes times ali, o saco de pancadas, principalmente pode ser jogando dentro ou fora de casa. Nesse caso vai enfrentar um City jogando dentro de casa e obviamente o City é muito favorito. Só que mais uma vez, assim como o Bayern de Munique, a gente não tem odds para pré-jogo. A odds do City está muito baixa. Então não adianta a gente querer fazer alguma coisa aqui com essa odds tão baixa da equipe do City. Trazendo aqui o jogo do Liverpool contra o Newcastle, eu quero trazer alguns dados interessantes para vocês desse confronto, que é um baita confronto. São duas equipes que vai brigar no topo da tabela nessa temporada, sem sombra de dúvidas. O Newcastle manteve o seu time, né, os seus jogadores, fez poucas contratações, mas contratações bem inteligentes e contratações que elevaram o nível do time, mas a força coletiva é o que se destaca do Newcastle. Venceu a primeira partida do Aston Villa aplicando uma goleada e logo em seguida perdeu na segunda rodada, perdeu para o Manchester City por apenas 1-0. Né? Não fez muita coisa porque abre mão muitas vezes de jogar quando enfrenta o Manchester City,
mas também não sofreu uma goleada, não foi um time que sofreu muito com o Manchester City ali dentro de casa, tá? O Manchester City foi melhor, mereceu a partida, mas também não foi um saco de pancada não a equipe do Newcastle. Não é à toa que o placar foi 1-0 e foi um placar justo pelo jogo, beleza? O Liverpool empatou com o Chelsea por 1-1, tá? E venceu o último jogo de uma virada, começou o jogo perdendo e acabou virando para a equipe do Bournemouth, virou até no primeiro tempo inclusive, depois fez um golzinho no segundo tempo. E para esse jogo aqui, velho, eu quero destacar o seguinte, ó, o mercado de gols é um mercado excelente para se atuar, sem sombra de dúvidas, e eu gosto muito do mercado de ambos marcam. Por que eu gosto muito do mercado de ambos marcam? Hoje o Liverpool tá muito frágil defensivamente, tá muito exposto defensivamente. Por quê? O Liverpool joga com o Robertson e joga com o Arnold na lateral. Fica os dois zagueiros e esses dois laterais, o Arnold jogando, fazendo a função agora do meio campo, mas na hora da marcação ele desce ali para a lateral. E são duas marcações, dois caras que não marcam muito bem. São dois caras que têm uma característica de poder apoiar o setor ofensivo, apoia muito bem, por isso que dificilmente o Liverpool passa uma partida sem marcar gols, também por causa deles, né, participam bastante. Mas, porém, defensivamente o Liverpool vem sofrendo muito. O Liverpool, inclusive, buscou a contratação de um volante, um marcador, né, um xerife ali no meio campo, mas não conseguiu. O Caicedo, que era o grande a pretensão do Liverpool, inclusive investiu até muita grana, mas o Chelsea foi lá, investiu mais um pouco e levou o jogador. E o Liverpool tá sem esse jogador de marcação. Szoboszlai não é um grande marcador, marca muito bem, mas não é a grande característica dele, nem McAllister. E lá na frente tem um ataque muito forte com o Luiz Dias, o Diego Jota e o Salah. Então vejo o Liverpool forte no setor ofensivo, mas dificilmente eu vejo o Liverpool sem cometer falhas, dificilmente sem tomar gols. Sofreu contra o Chelsea, tomou gol e sofreu, poderia ter tomado muito mais. Contra o Bournemouth, tomou o gol logo de cara e poderia tomar outro. O cara perdeu um gol na cara e teve um gol também que foi anulado, corretamente estava impedido, mas mostrou as falhas defensivas do Liverpool. E vai jogar contra o Newcastle, que tem um excelente ataque, tá? O Isaac lá na frente, Callum Wilson, Bruno Guimarães chegando pra caramba, Joelito chegando pra caramba. É realmente um time com muita qualidade. Dificilmente dentro de casa eu vejo o Newcastle não marcando aqui. Não gosto de apostar em resultado, porque o Liverpool, que pode sim vencer esse jogo, assim como o Newcastle também pode vencer esse jogo, pra mim é 50-50 de fato, por mais que o jogo seja na casa do Newcastle, mas eu vejo essas duas equipes marcando gols, tá? É diferente do Newcastle contra o City na casa do City, onde o City não dá a bola, tá? É diferente desse jogo contra o Liverpool. E o Liverpool vivendo essa fase defensivamente não tão bem. Então gosto muito do ambos marcam, tá? Não é à toa aqui, ó, 75% dos jogos dessas equipes com ambos marcam, né? Ambos com uma média muito alta de gols marcados, tá? Uma média acima de 2 gols, e ambos também sempre sofrendo gols. Então tem essa probabilidade muito alta mesmo do ambos marcam, tá? Inclusive aqui tá dando, ó, 80% dos jogos do Liverpool, 70% dos jogos do Newcastle, 75% da probabilidade do ambos marcam, e na minha opinião é um excelente mercado para se atuar nesse jogo, tá? E vindo aqui agora para o campeonato italiano, galera, nós temos 2 jogos que eu considero bem interessantes. Fiorentina, eu não gosto que a Fiorentina não começou tão bem o campeonato, perdeu o Arthur Cabral, tô observando bastante. Lazio também não começou tão bem o campeonato, tá? Time que, pô, oscila muito durante toda a temporada. O Genoa começou muito bem, também fico fora desse jogo no início, tá? Lembrando que aqui a gente tá falando só da segunda rodada agora, mas eu gosto muito da Juventus e gosto muito do Napoli para essa temporada. Ambos venceram seus jogos, né? Tanto a Juventus quanto o Napoli na estreia do campeonato. Venceu a equipe do Frosinone fora de casa no último jogo. Foi uma equipe muito frágil defensivamente que o Napoli enfrentou, extremamente frágil mesmo, essa equipe do Frosinone. Acabou saindo na frente eles com um gol de pênalti. Logo em seguida, no primeiro tempo ainda, o Napoli virou o jogo, o Napoli fez o terceiro gol, e o Napoli é o mesmo time que a gente viu ano passado, velho. Manteve os seus principais atletas, o Kvaratskhelia, que ainda não jogou, estava machucado. Acredito que pode voltar agora para esse jogo no domingo. O Osimhen, o Politano, muitos jogadores de fato de muita qualidade, e o conjunto do Napoli, que é a força do Napoli, mas a gente viu na temporada passada. Então eu vejo um Napoli muito forte para essa temporada também. E contra a Sassuolo, que é um time muito frágil defensivamente, tá? A Sassuolo é muito frágil defensivamente, tomou 2-0 da Atalanta. E eu vejo com muita dificuldade para aprontar alguma coisa para cima do Napoli, ainda mais dentro de casa. A Juventus também estreou com vitória, enfiou um 3-0, né, na equipe da Udinese, e agora vai enfrentar
o Bolonha. O Bolonha que perdeu de 2-0 para a equipe do Milan. O Bolonha perdeu também o seu principal jogador, que foi o Arnautovic, tá? Foi para a Inter de Milão, e isso deixou o time do Bolonha lá na frente sem opção nenhuma, velho. Contra o Milan, sinceramente, eles não ofereceram perigo nenhum. E o Milan teve muitas oportunidades, muitos espaços. E eu vejo a Juventus muito forte para essa temporada, com muita força lá na frente com o Vlahovic, com o próprio Chiesa, que começou jogando muito mesmo. E defensivamente a Juventus já é um time que não cede tantos espaços. Então eu vejo um favoritismo muito grande dessas duas equipes. Vitória da Juventus, vitória da equipe do Napoli, beleza? Continuando aqui, galera, e agora a gente partindo para a Série A. Tem alguns jogos que eu vejo com muita relevância para a gente poder atuar. Primeiro jogo que eu quero falar com vocês aqui é o Atlético Mineiro contra a equipe do Santos. O Atlético Mineiro vai estrear na sua nova arena, a Arena MRV, e vai lotar, já esgotou todos os ingressos. Então deve-se criar um clima muito forte na sua arena agora, o Atlético Mineiro. E vai jogar contra o Santos, que é um time muito fragilizado defensivamente. E o Filipão organizou o setor defensivo do Atlético Mineiro. Só falta realmente melhorar no setor ofensivo, mas tem muitas peças de muita qualidade. Eu vejo uma dificuldade gigantesca do Santos para poder bater de frente do Atlético, ainda mais pelo clima que vai ser criado. E o Atlético está focando somente no Brasileirão, em busca de uma vaga na Libertadores. Jogo importantíssimo para o Atlético e vai estar com o ambiente todo ao seu favor. Por isso que eu vejo uma probabilidade gigantesca do Atlético Mineiro vencer, tá? Outro jogo que eu vejo muito favorável para a gente apostar é o jogo do Botafogo contra a equipe do Bahia. Galera, o Botafogo, para vocês terem ideia, eles abriram mão da Sul-Americana dentro de casa agora no jogo contra o Defensa e Justiça. Eles entraram com o time reserva. Só tinha 3 titulares na verdade, que foi o Vitor Cuesta, o Tchê e o Vitor Sá. Todos os outros jogadores eram reservas. Isso já nos mostra que o Botafogo está 100% dedicado e querendo o Brasileirão. E não quer a Sul-Americana, ele quer o Brasileirão. Se a Sul-Americana chegar, se eles conseguirem passar, ótimo, mas vai ser com o time reserva. O foco deles é Brasileirão. E a sequência de jogos que o Botafogo vai pegar agora não é uma sequência fácil, tá? É uma sequência muito difícil. Vai jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, contra o Fluminense, né? Então vai vir uma sequência muito pesada. E se a gente olhar a tabela do Brasileirão, não tá uma tabela muito já decidido o título do Botafogo não, tá? Faltam muitas rodadas, a gente tá falando aqui de 18 rodadas que ainda faltam, sendo que a diferença de pontuação é de 11 pontos. Então assim, não é uma diferença absurda, é algo que dá pra tirar. E o Botafogo vai ter uma sequência de jogos pesada. O Flamengo tá focando 100% no Brasileirão agora e o Palmeiras também vai focar no Brasileirão, já que tá numa situação confortável na Libertadores nesse momento. Então ambos os times vão em busca desse campeonato também, tá? Tanto o Flamengo como o Palmeiras. E o Botafogo tem uma sequência muito dura pela frente nos próximos jogos. Por isso que eles pouparam na Sul-Americana, porque dentro de casa precisa somar pontos contra a equipe do Bahia. Dentro de casa não precisa nem comentar, né? O Botafogo não perde, né? Já são vários jogos no Brasileirão, tá, galera? Não adianta contar e observar Sul-Americana. Se você olhar os últimos jogos, ó, Copa do Brasil, que perdeu nos pênaltis, mas venceu o jogo, mas ó, Sul-Americana, o resto vitória no Brasileirão, Brasileirão vitória, Sul-Americana empate, mas Brasileirão sempre com vitórias. Somente na Sul-Americana esses empates porque tá jogando, como eu falei, com o time reserva. Mas no Brasileirão, sequência de vitória. Então poupou seus jogadores, vai com tudo pra cima do Bahia. Tem a grande perda do Tiquinho, mas mesmo assim é muito favorito diante do Bahia. Se esse jogo fosse na casa do Bahia, cara, nunca que eu apostaria, porque o Bahia em casa é muito forte. Mas contra o Botafogo, fora de casa, dificilmente o Bahia vai vencer esse jogo, dificilmente vai aprontar, tá? Por mais que esteja brigando na parte de baixo da tabela e o Botafogo poupando seus jogadores, sabendo que esses 3 pontos aqui é de extrema importância pela sua sequência, acredito sim nessa força do Botafogo, beleza? Atlético Paranaense vai jogar com o Fluminense. Galera, o Fluminense conseguiu um placar confortável contra o Olímpia, né, por 2-0. Mas eu vejo aqui um empate anula favorável para esse Atlético Paranaense, tá com uma cotação muito boa, tá? Porque eu acredito, ainda não saiu a notícia, tá? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, não saíram das notícias, mas eu acredito que o Fluminense vai jogar com o seu time reserva ou misto. Eu acredito que isso pode acontecer porque sabe que vai ter um jogo muito duro no Paraguai, tá? No Defensores del Chaco. Então o jogo lá é muito duro, de falta um caldeirão, a torcida aperta. Então eles sabem que a prioridade máxima é a Libertadores agora, né? A situação no Brasileirão é muito complicada, né? Ainda mais tendo como concorrente o Botafogo que tá disparado, Palmeiras e Flamengo. Então realmente o título mais
mais viável pro Fluminense, que é muito difícil, mas é o que tá mais se encaminhando para Libertadores, eles poderem focar. Então por isso eu acredito que pode entrar com um time misto para reserva contra o Atlético Paranaense, e esse empate anula é interessante, porque até mesmo o time misto que o Fluminense estava jogando é um bom time. Como tá jogando fora de casa, o Atlético dentro de casa é uma pedreira, é osso duro de roer. Eu acredito no empate anula aqui pro Atlético Paranaense, beleza? Fortaleza vai enfrentar o Curitiba, gosta de atuar no mercado de gols aqui. Fortaleza construiu um belíssimo resultado contra o América, também vai focar agora no Brasileirão, nesse confronto, mas é um jogo que eu levaria para ao vivo. Palmeiras e Vasco, Palmeiras vai com o time titular, viu? Palmeiras já tá classificado, já tá na semifinal, meteu 4-0, então o Vasco vai sofrer e o Palmeiras vai passar o carro aqui. Eu tinha minhas dúvidas, dependendo do resultado contra o Pereira, né, se ia poupar, mas não, construiu um grande resultado contra o Deportivo Pereira, então o foco vai ser no Brasileirão, ainda mais sabendo que pode encostar no Botafogo, então o Vasco vai sofrer sua derrota aqui contra o Palmeiras, é nisso que eu acredito. Vejo outros jogos favoráveis para gols e cantos, principalmente cantos, jogos do Red Bull Bragantino e Cuiabá, América e São Paulo, tá? Também um jogo muito favorável para cantos, e recomendo vocês levarem pro ao vivo. Esses são os melhores jogos pro nosso domingão. Que Deus abençoe o seu dia, vamos para cima. Não se esquece de me seguir e se inscrever aqui no canal, e na descrição eu deixei aqui o meu link gratuito do Telegram, onde eu vou estar compartilhando entradas tanto no pré-jogo quanto entradas também no ao vivo, então vale a pena você estar lá. Clica agora na descrição, no link que tá lá, e entra no meu grupo gratuito. Tamo junto e vamos para cima.